Eu estava falando aqui, Marcela, um pouquinho, né, que muitas pessoas vêm para a Itália fazer cidadania, enfim, né, ou vêm usam como um país de passagem, digamos assim, e acabam se apaixonando pela Itália e aí querem ficar na Itália e tal, e aí vem a questão do trabalho, né? Sim. Eu vou conseguir trabalho? E eu vou conseguir trabalho na Itália, então essa, vamos dizer assim, é a primeira dúvida que vem, a gente vai ter que convidar para tu responder. Ótimo, ótimo. Estamos aqui para isso. Então, boa noite a vocês, Boa boa noite a noite. todos. Para mim é um Boa prazer estar noite, aqui. querida. Então, prazer estar aqui, é um prazer estar discutindo também esse tema, porque realmente é dúvida de todo mundo. Eu só queria perguntar uma coisa rapidinho, porque eu estou com o ventilador Pergunte. ar-condicionado ligado, eu quero saber se está algum barulho que vocês conseguem ouvir. Nada, Tranquilo. Não, nada. perfeito, que aqui, Tá aqui muito tá quente calor, viu, aí? gente? Aqui também. Hoje faz 32, hoje. É assim, 32 fez aqui. será que quem trabalha na Itália, isso a gente vai estar discutindo, mas calor tem aqui no verão sim, vocês Calor podem se tem. preparar. Calor, assim, a gente não tem dúvida. Tá Exato. bravo. Tá bravo, tá bravo, tá bravo. Marcela, então, iniciando a nossa live, né, uma das perguntas que sempre vem, né, e o pessoal sempre quer saber se há trabalho na Itália, né, que desejo muito ficar, mas porém a preocupação maior é essa, e se existe diferença da oferta de trabalho entre as regiões da Itália. Como que tu vê isso? Ok, então assim, tem trabalho na Itália? Tem trabalho na Itália. Eu acho que a gente teria que ver muitas coisas, porque muitas coisas podem influenciar se a pessoa vai conseguir trabalho ou não. E a gente vai estar discutindo isso durante a live. Então vamos lá, vamos considerar o primeiro item, né? Que é a região geográfica. Inclusive, me preparei. Eu com os números sou terrível. Então, assim, eu vou estar lendo para vocês, porque assim, ó, quem fez contabilidade aqui é uma outra pessoa, que é a Dilce que está assistindo. Eu fiz psicologia exatamente porque não tem números, por mais que eu tenha estudado estatística, etc. Mas, então é isso. Então, eu separei alguns números para estar discutindo com vocês. Eu não tenho certeza se eu consigo ouvir vocês. Tá nos Ah, ouvindo? ok, ok, ok. Não, porque tava um silêncio. Eu falei, meu Deus, será que o Não, áudio. Tá. Não, 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 é que é bom porque que tá tu tá. silêncio. Tá bom. Tá. Não, mas a gente tá te ouvindo super bem. Ah, então tá bom, ótimo, ótimo. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu gostaria de. é, o primeiro item que eu gostaria de discutir é com relação à qualificação das pessoas que moram no Sul. Ok? Então, assim, a qualificação do pessoal que mora no Sul é 21,3% das pessoas que moram no Sul têm uma graduação, ok? A segunda característica, o segundo item é o pessoal do Norte. O pessoal do Norte, 30% das pessoas que moram no Norte têm uma graduação. Vamos considerar também a média europeia. A média europeia é de 40%. Então, assim, a Itália está bem abaixo. Está abaixo da média europeia quando a gente considera o item graduação. Né? Alguém que fez a universidade. Por que eu estou falando isso? Porque isso é um item importante. Então, assim, depende de quem você é, do teu perfil profissional, é uma vantagem se você tem uma graduação. Né? Sobre reconhecimento de curso, a gente já falou sobre isso aqui, tem um blog no meu site, etc. É, graduação é bacharelado. Então, assim, graduação é graduação no Brasil. Então, não é mestrado, é graduação. Aqui na Itália, a gente chama de laurea breve. Então, todo mundo que tem da graduação para cima, ok? A Uhum. gente está considerando nesse. Então, não importa se a pessoa tem uma laurea breve, graduação, mestrado, doutorado, especialização, etc. A pessoa entrou na universidade. Ok, uma outra característica para a gente entender é o tipo de empresa que tem no norte e no sul. No sul, geralmente as empresas são mais familiares e são menores, né? Então, isso significa dizer que, obviamente, as empresas menores podem assumir menos pessoas. E tem uma outra característica no sul, é que eles geralmente eles dão emprego para a família.
Uhum. Ok? Então, são um pouco as características, depende um pouco aonde você vai querer trabalhar e qual é o teu objetivo profissional. Ok? Então, eu ainda estou nas características, assim, vamos assustar todo mundo geral aqui, ó. Depois a gente dá a solução. Eu sou uma pessoa muito realista, porque quanto mais realista a gente é, mais a gente consegue criar uma estratégia que funciona, Uhum. ok? Perfeito. Então, essas são um pouco as características. Vamos lá ao índice de ocupação. Aqui a gente chama de taxa ocupacional. O que que significa? É o percentual das pessoas que estão trabalhando, ok? Sim. Então, assim, a gente pega toda a população e a gente vê qual é o percentual dessa população que está trabalhando. Então, vamos Uhum. lá. Para a gente comparar a cidade, a região que mais tem, que tem o maior índice de ocupação é Bolzano, que tem 79%. Então, 79% da população dessa região está trabalhando. Ou seja, o 21% que não está trabalhando ou é inocupado, como a gente chama, é a pessoa que não está procurando trabalho, é estudante, etc. Então, significa dizer que é muito alto, né? Mas vamos lá para a região que tem menos taxa de Ocupação. ocupação. Exatamente. Eu não sei como é que a gente chama essa taxa de ocupação no Brasil, por favor, quem sabe escreva. Olha, tem gente que vive Botswana, é verdade. Vai todo Sim, mundo para Botswana agora. A Rafa se mudou para lá há pouco. A Rafa se Tá mudou para lá há pouco, maravilhada. tá adorando essa região, né? Sim. Eu acho que é muito fresquinha. Mas, enfim, vamos lá. Com relação, só para vocês terem uma ideia, a Lombardia é 72,6% e a região que tem o menor índice de ocupação é a Sicília, que tem 44,1%. Então, isso significa dizer que em Botswana não tem trabalho, em Sicília não? Depende de muitas coisas. Vamos dizer assim, vamos ver quais são os setores que no sul funciona, porque é claro que a gente tem que olhar sempre setores e setores. Então, se eu quero trabalhar em indústria, eu tenho um perfil muito especializado. Então, assim, obviamente, a gente tem que ir aonde tem as empresas, as multinacionais, né? Uhum. Etc. Então, vamos lá, considerando o Sul. Os setores que mais cresceram no Sul dos últimos anos foram agricultura, comércio e construção. Então, a gente vê que são trabalhos, assim, que necessitam uma menor escolarização, vamos dizer assim. E uma outra coisa para se considerar no Sul é o turismo. Então, assim, no período do verão, a população do Sul triplica. E, obviamente, eles precisam de gente para trabalhar. E eu até ia te perguntar quando tu falou ali, não citou o turismo nos primeiros, eu achei que essa parte da Sicília, principalmente todo o sul ali, né, aquela parte, mas bem no sul mesmo a gente tá falando, eu tô pensando, né? Eu Sim, sim, achei que bem o no Sul mesmo. turismo, eu achei que o turismo ia ser um dos primeiros ali, até. Não, e na verdade não, porque o turismo, na verdade, o Sul ele não é tão explorado. O turismo, como por exemplo, a gente pode pensar em Firenze. Então ali ele é explorado muito no verão. Então, Uhum, assim, uhum. quem está querendo aprender a língua italiana, quem está querendo se jogar, o verão é uma boa oportunidade, porque realmente eles precisam, é o período onde eles fazem dinheiro. E também tem uma outra questão importante para a gente ler esses dados. Infelizmente, o Sul, como é que eu posso dizer? Tem muito trabalho informal. Uhum. E o trabalho informal, obviamente, não entra. Não entra nessas estatísticas todas, né? Exatamente, exatamente. Infelizmente, isso é muito comum. Então, como a gente não está considerando, obviamente, a gente não pode pensar que menos de 50% da Sicília trabalha. Obviamente, mais pessoas trabalham, mas trabalham em forma informal. Então, a gente não tem como considerar esses dados. Então, assim, a gente vai considerando as regiões conforme, vamos dizer, as características da região. Então, a gente não pode excluir uma e colocar uma outra. Então, a gente tem que entender. Por isso que eu falo, sempre comece com vocês. Então, assim, qual é o meu perfil profissional? O que é que eu estou querendo?
Até porque a gente tem que considerar a cidade em base ao trabalho, mas em base a outras coisas como qualidade de vida, né? Como Uhum. aquilo que eu espero para minha vida, porque assim, a gente não pode olhar os números, como é que eu posso dizer, sem Frios, né? Os considerar números frios, frios. frios, frios. Eu queria dizer cru, mas assim, frios, não É, considerando esses aspectos, né? sim, sim. A É. Rafa está colocando ali A taxa que, de emprego, desculpa, exato, taxa de emprego e desemprego. obrigada, obrigada, ó, Rafaela, Tu- thank you. Se tu fosse escolher uma, se tu fosse escolher, não, talvez não seja essa a pergunta, né? Mas se fosse sugerir uma região que mais emprega, qual seria qual seria a tua escolha, vamos dizer? Seria essa região de Milão ou mais para É, cima, no caso de Bolzano mesmo? ok, eu botei, tipo, em ordem as cidades que têm o índice de ocupação, as regiões, não cidades, o índice de ocupação acima de 70. Acho que está muito bom. Ok? Então, Uhum, são algumas regiões. Vamos lá, eu vou começar da menos a maior. O Piemonte, eu botei no meio porque está 69,4, quase 70. tá. Piemonte, que é Torino, que é uma área muito, como é que eu posso dizer? Indústria É, automotiva, eu acho, né? exatamente, Engenharia engenharia, exatamente, exatamente. mecânica, Tem um grande todos os polo tipos de ali. engenharia. Ah, Exatamente, exatamente. Aí depois a gente tem, em ordem crescente, né? Friuli, Venezia Giulia, uhum. 71%. Depois a gente tem Toscana, 71,3%. A gente tem o Vêneto, 71,5%. A gente tem a Lombardia, 72,6%. Vale d'Aosta, 72,9%. Trento, vamos para as montanhas, gente. Olha aí, ó. É, É viu? Trento, 73,6%. Emília-Romagna, que já é centro aí, 74,4%. Bolzano, como eu já falei antes, 79%. Então, essa somente considerando o índice de ocupação. É claro que a gente tem um Uhum. monte de coisa para a gente discutir aí, né? Porque o índice pode ter um índice de ocupação muito bom, mas a gente não sabe comunicar, não sabe fazer currículo, né? Enfim, considerando, escolhendo sobre o índice de ocupação, essas são as regiões que têm um índice maior de ocupação. Então, a probabilidade aumenta. De Tá. ocupação formal, vamos falar assim. Sim. Me surpreendeu Toscana ali. É. E qual Sim. seria o principal requisito que essas empresas buscam? Ok, requisito aí a gente vai depender muito, como é que eu posso dizer, daquilo que a pessoa está procurando. Mas vamos considerar um requisito que aqui na Itália é muito importante, que é o italiano. Então, assim, esse aí é um requisito de base que, independentemente daquilo que você for fazer, é importante falar italiano. Então, assim, até porque os italianos não falam inglês, né? Somente 23% dos italianos têm um ótimo inglês. Então, assim, ou você comunica com o italiano. É claro que o nível de italiano vai depender também daquilo que vocês vão querer fazer, né? Do objetivo profissional. Então, se você vai trabalhar, como eu sempre falo, programando software, talvez você não precisa ter um nível tão alto. Precisa comunicar o básico. Se você vai trabalhar como jornalista, I'm so sorry. Hum. Eu vou, inclusive, dizer uma coisa, porque a gente acha que tem algumas exceções. Por exemplo, eu viajei muito fazendo curso de ricercativa de lavoro em toda a Itália. Uhum. Toda a Itália não, Roma para cima. E eu fui em Gênova. Talvez vocês conheçam, vocês é daquela. É o jornal Il Secolo. Sim. Uhum. Eu Circula bastante conheço aqui. exatamente. Tem uma jornalista, ela tem uma coluna, talvez vocês já tenham visto, em espanhol. Não sei se vocês já repararam dentro, Não, mas não assim, reparamos. tem uma coluna dentro desse jornal que é em espanhol. Ele tem um dia específico na semana que é todo para a comunidade sul-americana. Eles acham que a gente speak Spanish. Eles acham que a gente fala espanhol. É. Mas tudo bem. E eu conheci ela em uma das minhas viagens ali. Obviamente, acabei saindo no jornal ali, etc. Ela gostou do meu trabalho. Mas isso para dizer para vocês que ela conseguiu um espaço em um jornal italiano, tipo, o mais famoso da região, um jornal muito importante, para escrever na língua dela.
Então, assim, isso para dizer para vocês que a gente fala de requisitos, etc., a gente tem até a média, etc. Mas, assim, você tem que criar o seu espaço. E ela criou o espaço dela. Então, assim, É. é possível, né? Eu sempre digo assim, fácil não é, mas é possível. É Sim. possível. Então, esse é um Não, clássico exemplo. e a própria comunidade porque equatoriana, bolivianos, brasileiros também, né? Aqui nessa região também tem bastante. Porque Gênova, para quem não sabe, está assistindo, Gênova é um polo naval, né? Então, a gente tem Gênova e a gente tem La Spezia, e para cima ali tem onde saem os navios da Costa Cruzeiro, como é que é o nome? Eu esqueci, Savona. Savona, né? Então são polos navais, então vem gente do mundo inteiro para essa região aqui, ligado a essa parte, né? Para quem está nos assistindo e não sabe, a MSC Cruzeiros e a Costa Cruzeiros, que são as maiores, são aqui em Gênova. Então, tem um polo naval muito forte nessa área de engenharia também aqui nessa região dele. Né? E talvez Exatamente. ela achou justamente Essa esse brecha. ponto aí, né? Essa brecha, né? A Rafaela estava colocando aqui agora, acabou de colocar ali, ó, os requisitos de Bolzano, muitos são o alemão fluente. Então, região. Eu fui fazer um curso ali perto, uma escola, assim, fui substituir uma pessoa. Gente, mas não Uhum. era nem alemão, eles falavam um dialeto dentro da escola que eu não entendia. Eu fui lá, sempre era um curso de orientamento, que esse aí é o meu trabalho, né? Então eu fui lá dar um curso Uhum. de orientamento, viajei o dia inteiro para fazer 4 horas de lição, de aula, e eu fui para esse. E eles falavam um dialeto que quem entendia. Eu fui lá falando italiano, né? Jurando, eu falava com eles. Eu não entendi o que eles diziam. E eu dizia assim: ah, desculpa, eu não estou ouvindo muito bem. Então, assim, de repente, dependendo da região, inclusive, né, vamos colocar o dialeto. Tu vê que coisa como muda, né, Marcela? A Itália é rica, é riquíssima, é impossível generalizar, porque cada região, assim, se a gente for olhar para cada região tem, vamos lá falar de comida, né? Tem a pasta específica, tem o sugo, tem o queijo, tem o dialeto, tem a cultura. Então, assim, é muito setorial, assim, ó, o português foi pro Beleléu. Então, assim, tem características diferentes em cada região. É claro, se você está numa região como a que eu tô, é muito mais internacional, né? Então, assim, aqui não existe dialeto. Então, se eu falar dialeto de milanês com os meus vizinhos, eu vou olhar para mim, o que está acontecendo? Aqui eles têm que saber inglês. Se tu vai ver, a gente é muito sortudo, né? Não só nós, mas você, todo mundo que pode viver isso aqui que a gente está vivendo, porque tu convive com várias coisas de vários lugares, né? E aí tu vai te adaptando, tu vai te colocando, né? Isso. Sabe-se lá, nós tivemos um cliente que ele pegou uma vaga que precisava que falasse o inglês e o português. Olha só. Vai saber nem o italiano não era necessário, né? Mas eram essas duas línguas que eles precisaram justamente de uma pessoa para isso, né? Exatamente. Então, E tu isso vê. tem vários casos que aconteceram. Inclusive, uma das pessoas que eu entrevistei foi minha ex-aluna, que ela conseguiu trabalho. Ah, E ela conseguiu um trabalho onde ela iria usar o português, então eles estavam procurando brasileiros. Então, assim, é claro, a gente tem que procurar, tem que achar. É por isso que eu preciso ter claro aquilo, as competências que eu tenho para procurar na minha área, porque essa coisa de tudo, eu posso fazer tudo, você não vai fazer nada com tudo, né? Então, inclusive, eu só estou falando sobre isso que eu estou escrevendo um blog sobre a importância de ter um objetivo profissional. Então, isso eu continuo dizendo e é aquilo que as pessoas menos consideram. Elas querem considerar, não sei, quanto que a Itália vai ter emprego para mim ou não, mas assim, o que você tem para oferecer? Seria a pergunta que eu jogaria. Tá. E teria um ranking. Eu vi que fizeram uma pergunta aqui sobre a faixa etária. A gente vai tocar nisso Vamos logo, chegar lá. logo. A gente vai chegar na questão da faixa etária. Mas eu queria te perguntar assim, existe um ranking que as empresas buscam, vamos dizer, de requisitos? Digamos que fosse um padrão, tem que ser maior de 30, falar inglês. Nos teus trabalhos, assim, conseguiu fazer um levantamento sobre Mapeamento. isso, um mapeamento, enfim?
I'm so Ou... sorry. Isso não existe, porque o que acontece? Vai depender muito, muito, muito. Porque, por exemplo, eu trabalho no setor de recursos humanos. E vamos dizer assim, o meu trabalho é avaliar competências. Então, assim, como um Uhum, psicólogo clínico, ele olha e fala assim, ah, eu acho que esse daqui é esquizofrênico, é bipolar, tá com depressão, etc. E olha, esse daqui tem competência de comunicação, problem solving. Então, assim, eu olho as pessoas e leio através das competências. Então, assim, eu avalio vários perfis. Então, por exemplo, tá. se eu estou procurando um engenheiro, ou então alguém que vai trabalhar em um banco, eu quero saber se o quanto ele se ele é bom com cálculos, por exemplo. Então, eu vou avaliar essa parte técnica. Se eu vou contratar não sei, um representante, alguém que vai fazer o vendedor, o que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar a capacidade de comunicação, persuasão, venda. Uhum, Então, assim, vai depender muito do perfil de cada um. Mas, assim, isso eu estou dizendo, a gente tem dois tipos de competências. A gente tem as competências hard. O que que seria? São aquelas competências que significa língua, ah, por exemplo, aquilo que a pessoa estudou, a técnica que a pessoa sabe. Então, isso vai depender da profissão. Então, assim, se eu estou procurando um engenheiro para trabalhar em inglês, a pessoa precisa ter aquela graduação e precisa falar aquela língua, acabou. Mas tem outros tipos de competências que são as competências que a gente chama soft, que são todas essas competências que são comunicação, problem solving, teamworking, o que mais que a gente pode dizer? A capacidade de se relacionar com os outros, etc. Essas competências são aquelas competências que a gente chama transversal e que, vamos dizer assim, todo mundo precisa comunicar. Vai depender uhum. do nível de cada um. O que que eu posso dizer nesse sentido? Eu acho que aquilo que faz a diferença de um brasileiro, talvez para o italiano, é sempre perigoso, como é que eu posso dizer, generalizar a situação. Mas a principal diferença é que a gente encontra o jeito. A gente tem um problema, a gente encontra o jeito. Então, assim, como é que a gente chama no Brasil? Não é jeitinho brasileiro, né? Mas é o jeitinho, a gente dá um jeitinho. Então, essa coisa de criatividade, eu acho que com certeza é uma característica do brasileiro. Ele encontra o problema, ele encontra também uma solução. Ele dá um jeito, ele se vira nos 30. Não importa se é a competência dele ou menos, ele faz. Então, você tem que comunicar muito bem. Então, não tem um mapeamento, porque não existe um mapeamento. Isso vai depender de cada área. Com Sabe por que que eu relação te às perguntei? competências. Sabe por que que eu te perguntei? Porque geralmente lá no Brasil, as pessoas se baseiam naquela coisa assim, por exemplo, tem um anúncio de uma empresa e logo embaixo vem requisitos. Precisa disso, 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 daquele outro. Por isso que eu te perguntei nessa Mas na Itália, questão, na né? Itália tem, quando a gente faz uma oferta de trabalho, tem os requisitos. Mas os requisitos vai depender da profissão. Porque se eu vou contratar alguém na contabilidade, vai ter requisitos diferentes de alguém que eu vou contratar no recursos humanos, que vai ter um requisito diferente daquele que eu vou contratar, como é que eu posso dizer, para trabalhar como vendedor. Então, não existe um requisito bom para todos. Por isso que eu falei, o único requisito que eu poderia dizer, mas que a gente acabou de ver que tem outros requisitos, é a língua. Então, assim, a língua é uma boa Aham. base. E depois vai depender daquele que você vai fazer. Mas se você trabalhou no Brasil, você já tem uma carreira no Brasil, significa dizer que você amadureceu, que você desenvolveu as competências na sua área, correto? Uhum. Então, assim, não é que a gente vai jogar fora porque você trabalhou no Brasil e aqui não. Se você é uma pessoa, né, que tem facilidade com os cálculos, é uma pessoa que conhece, não sei, né, consegue fazer a contabilidade, não é que aqui a gente vai jogar fora. Então, assim, essa tua habilidade vai permanecer. Você precisa entender o teu setor, mas vai permanecer. Então, isso é uma coisa realmente de cada. Não tem. É como no Brasil também. A gente não tem como dizer todo mundo no Brasil a gente tem esse requisito. A gente vai dizer língua portuguesa, porque a gente no Brasil trabalha só com português, mas assim, vai depender da Uhum. área. Não tem um requisito igual para todo mundo. É.
A Rafa colocou ali, ó, que vê o pessoal daqui um pouco perdido quando trabalha sob pressão. Eu acho que lá no Brasil a gente está muito acostumado a trabalhar sob pressão, né? A Imagina, gente já a gente, trabalhou em empresas e tal e acaba trabalhando exatamente, sob pressão em algum exatamente. momento, né? Em algum A momento tu acaba gente trabalhando sob pressão. nasceu com a crise, né? Eles descobriram a crise há pouco tempo faz. Então, Hum. essa é a primeira. Isso eu via também na universidade. Tipo, era uma desesperança muito grande. Então, eles viam o futuro sempre de um modo muito negativo. Era impressionante. Era impressionante. E tinha muita ansiedade da prestação. Então, essas foram duas características que eu vi nos jovens italianos na universidade. E geralmente o brasileiro não tá nem aí para nota, né? Eu tô dizendo geral, ok? Tem gente que quer só 10, 10. Aqui eles não aceitam a nota. Então, se o professor dá um 9,5, 8, quero não. Eu refaço a prova até chegar a 10. Então, isso é normal aqui. No Brasil, o que acontece? Tá nem aí, a gente faz o nosso trabalho, faz o nosso melhor e a gente nem tem essa opção de refazer, né? Refazer, minha nota eu não gostei, quero fazer de novo. No Brasil, a gente não tem essa opção. Aqui tem, porque aqui é muito importante, ou é perfeito ou não tá bom. Então, assim, muita ansiedade, visão negativa do futuro e muita ânsia da prestação, ansiedade da prestação. Então, a gente que, eu acho que o brasileiro ele é mais relax. E você não pode perder isso quando você vem para cá, pelo amor de Deus, né? Porque essa é uma característica positiva. Marcela, e como ser visível no mercado de trabalho italiano? Como essas pessoas Ok. podem se tornar visíveis? Ok, eu acho que a gente tem duas coisas antes de começar a ser visível. A primeira coisa é entender como é o mercado de trabalho italiano. Então, hashtag vai ler os meus blogs que dá trabalho. Então, assim, primeira coisa, eu preciso entender como é o mercado de trabalho italiano. Até para saber se eu quero trabalhar aqui, né? Tipo assim, então, entender como é o mercado de trabalho italiano. Segundo, ter muito claro, muito claro o teu objetivo profissional. Eu continuo falando sobre isso. E você precisa saber aquilo que você quer fazer e ter muito claro as suas competências. Isso já aconteceu na entrevista de emprego. Você pode me contar essa específica experiência de trabalho? A pessoa não sabe falar, não sabe contar. Porque muitas vezes a gente viveu, mas não sabe vender, não sabe explicar. E aqui os italianos, eles são muitos, eles são diretos. Então, se eles fazem uma pergunta, você começa a contar a história do Brasil, ele não vai escutar mais você. Então, assim, a primeira coisa entender como é o mercado de trabalho italiano, entender quais são as suas competências, definir o objetivo profissional, aí a gente começa a trabalhar para ser visível. Porque se eu não tenho essas características, se eu não tenho esses dois steps feitos, se não é claro quem são os meus interlocutores, se não é claro aquilo que eu quero comunicar, aí a gente não está falando de visibilidade, até porque a gente vai é, comunicar de uma forma não correta. Então vamos lá. Depois que a gente superou essas fases, a gente precisa o quê? Fazer um bom currículo. Isso, obviamente. O currículo não vai dar trabalho para você. 5% dos trabalhos que as pessoas conseguem na Itália é por causa do currículo. Então, assim, o currículo não vai dar trabalho, mas é necessário, é um documento. Então, você precisa fazer um currículo personalizado para cada empresa. Por favor, não um currículo europeu. Então, você precisa fazer um currículo muito claro, enxuto, falando das suas competências. Objetivo. Objetivo, direto, né? Falando só aquilo que é necessário, personalizado. Depois você tem uma frase no Brasil que eu uso muito ela, inclusive já traduzi, os italianos já conhecem aqui. Já traduzi muito essa frase que é, no Brasil, quem não é visto, não é lembrado. Então, se você não está online, se você não tem uma presença online, você não existe. O italiano não vai bater na sua porta e vai perguntar: você quer um trabalho, minha filha? Não é você que acabou de chegar? Não. Então, assim, você pode ser muito competente, mas se ninguém sabe, ninguém vai te dar trabalho. Então, a gente precisa sim ser visível. Para ser visível, a gente precisa comunicar.
e a gente precisa comunicar de uma forma eficaz. Então, a primeira coisa, você precisa ser ativo em todas as redes sociais. Até porque é normal que pessoas que você menos espere te dê uma oportunidade de trabalho. Então, isso é muito comum. Então, todas as redes sociais. Obviamente, LinkedIn. Você precisa estar no LinkedIn. Você precisa fazer um LinkedIn feito bem. Como é que funciona? Os selecionadores, eles têm dois tipos de pesquisa, né? Eles recrutam os candidatos de duas formas. A primeira forma de recrutamento é o recrutamento que a gente chama passivo, ok? E como seria? Eles escrevem uma oferta de trabalho e colocam online. E daí faz toda a seleção, como conhecemos. Mas também tem uma seleção, um recrutamento ativo. Eles vão procurar você, mas não existe uma oferta de trabalho. Então, o que acontece? O LinkedIn, ele trabalha através de um software, ok? Como se fosse o Google. Se você está procurando uma coisa no Google, mas você escreve a palavra-chave errada, você não vai encontrar, correto? A mesma coisa no LinkedIn. Se você não usou as palavras-chave corretas, as palavras-chave do mercado de trabalho italiano, o que acontece? Ninguém vai encontrar você. Então, você já se tirou fora, já perdeu a metade das oportunidades. Um tipo de recrutamento. Então, só fica o recrutamento passivo. E recrutamento passivo é uma competição imensa. Sim, Uma outra um monte de coisa. gente para poucas vagas. Exatamente, exatamente. E uma outra coisa, você precisa comunicar, falar com todo mundo, criar uma rede profissional. Então, assim, eu resumi muito, mas fazendo essas coisas você vai se tornar visível. Então, você precisa ter a ideia clara e comunicar. Ok. Nós temos duas perguntas. Uma veio da Jerusa e ela pergunta se os italianos estão satisfeitos com seus salários e com as condições de trabalho. Os italianos, a gente tem que rir. Os italianos estão satisfeitos com nada, assim, eles reclamam muito de qualquer Eles coisa. reclamam muito. De qualquer coisa. Nunca vi hashtag reclamar tanto. Imagina se, tipo assim, imagina se os italianos vão estar satisfeitos com. Ok, mas eu acho que você deve estar perguntando isso para saber se você estaria satisfeita. Eu imagino que os italianos não vão estar, não. Imagina se eles vão estar. Sempre reclamando, né? Desculpa? Sempre Estão estão sempre reclamando. reclamando. Sempre reclamando. Aí, assim, a gente tem que tomar cuidado pra gente não entrar na onda, senão a gente reclama que tem sol, reclama que tem chuva, a gente reclama que tá nublado, reclama que tá frio, reclama que eles reclamam muito, muito. Hashtag reclamam muito. Então, aqui, o que acontece? Com relação a salários, eu escrevi um blog também sobre isso, que tem todos os salários, você pode ter vai depender da tua profissão. Mas os salários, vamos dizer, podem variar da 1.000, 1.200, 1.500 para funções, vamos dizer assim, de base, né? Que não tem a necessidade de ter uma escolarização muito alta. E uma outra coisa que... Um exemplo? Sim, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que geralmente os salários eles são praticamente todos iguais. Ou seja, não importa se você é uma garçonete, ou se você é uma secretária. Então, assim, ou trabalha no escritório. Geralmente, os salários de uma pessoa que não tem uma graduação ou não tem esse requisito de graduação vai estar, né, nessa média. Então, todos os serviços operativos, né, que pode ser, não sei, vendedora, alguém que vai trabalhar no escritório, alguém que pode trabalhar como operário, enfim, não sei falar isso em português. Ok, então são esses tipos de trabalho, os trabalhos mais comuns, vamos dizer assim. Se a gente está falando de trabalho muito mais especializado, que precisa de uma graduação, aí talvez o salário comece a aumentar. Então, de 1.500, 2.000, dependendo da profissão. Se você é engenheiro, se é uma profissão, né? Aí você pode chegar a 3.000, 4.000. Se você é um chefe, etc. Então, vai depender um pouco... exatamente, como é que eu posso dizer? Das competências que você tem, né? Do percurso que você fez. Era sobre...
Era Não, sobre é salário. sobre satisfação Salário e e condições condições de de trabalho. trabalho. Eles costumam reclamar muito das condições de trabalho. Ok, eles reclamam muito, mas assim, ó, as condições de trabalho aqui, a segurança do trabalho aqui não se compara com a do Brasil. Assim, não tem comparação nenhuma, mas eles reclamam sim. Aqui o sindicato, meu Deus do céu, eu tô esquecendo, sindicato, passei o dia todo falando italiano, esqueci português, tô cansada. O sindicato, o que acontece? Eles aqui são muito fortes, então eles defendem muito o direito dos trabalhadores. Então, você tem um apoio, vamos dizer assim, tem sempre um órgão que vai cuidar dos teus direitos. Ok. Como comprovar as experiências caso o empregador solicite? Tem que traduzir a carteira de trabalho, é uma pergunta da Aline. Se você, você falar, eles não sabem o que é carteira de trabalho, gente. Não existe carteira de trabalho no Brasil, então, por favor, não traduza. Na Itália. Na Itália, exatamente. Não existe carteira de trabalho na Itália. Tipo, é uma coisa que não existe. É muito difícil que eles vão pedir para você comprovar. Muitas vezes eles nem pedem um certificado de formatura. Imagina se Eles eles vão vão confiar na pedir. tua palavra. Eles confiam, eles confiam. Isso não significa dizer que você pode mentir, mas eles confiam. Não tem aquela coisa de vou ligar para a pessoa para ver se é verdade. Não, não existe isso. Se a pessoa não sabe contar a experiência dela, mesmo que seja verdade, aí eles não acreditam. Então vai Inclusive, vou depender muito dar. da comunicação, né? Como tu vai te Exatamente, apresentar. exatamente. Então, quanto mais superficial, menos eles acreditam em mim. Uma outra dica para quem quer mentir, tô brincando. Você pode até contar uma mentira, mas se você conta uma mentira sendo muito específico, contando nos detalhes, aquela mentira se torna verdade. Então, essa é uma técnica para um mentiroso. Agora eu me pergunto, você que viveu, você que tem uma experiência, você que tem uma qualificação, por que que você vai contar de qualquer jeito a sua experiência? Por que você não vai contar nos detalhes? Por que você não vai contar aquilo que você aprendeu? Né? Então, geralmente a gente me conta essa experiência. Foi uma ótima experiência, você não está contando nada. Ela não conta que tipo de atividades elas fizeram, quais foram os sucessos, os desafios, os obstáculos que eles superaram. Não conta nada. Depois quer que o pessoal acredite, aí o problema não é que os italianos vão acreditar, é você que não sabe contar. Então, a comunicação é muito importante, sim, sem dúvida. Se eu não sei comunicar, eu não vou conseguir achar trabalho. Eu tinha colocado uma pergunta ali que eu anotei, né, para a gente não esquecer também de tocar. O que não fazer de jeito nenhum na entrevista? Mentir seria uma delas? Sim. Por favor, não minta. Por favor, não seja monótono, no sentido, um monólogo. Não responde com sim, não, 5 anos, foi legal. Não. Ali é a tua oportunidade de contar aquilo que você fez. Então, nem vá para a entrevista de emprego se você vai ficar com sim, não. Vá para contar. Ou uma outra coisa, que é o oposto, é falar muito. E os brasileiros, assim, não posso dizer todos, mas assim, 50, 40% gostam de falar. Os italianos não estão acostumados. Então, geralmente, os italianos se perdem na conversa dos brasileiros. Os italianos, principalmente no norte, eles são objetivos. Então, eles fazem uma pergunta e querem obter resposta daquela pergunta. Né? Então, se você quer acrescentar alguma coisa, você pode falar, eu me lembrei de uma experiência que eu fiz que tem tudo a ver com aquilo que você acabou de me perguntar. Posso contar? Você pede permissão. Então, não falar nada, não falar muito, não mentir, ser específico. Uma coisa que irrita muitos italianos e que eu começo a me irritar também, convivendo muito com os italianos, é quando a gente faz uma pergunta que a pessoa não responde. Só viaja na maionese. E também uma outra coisa, os italianos, eles são formais. Então, não chegar na entrevista de emprego com tchau. Eles vão dar um tchau mesmo. Assim, ó, não existe dare de tu. Vocês têm que ser... Os italianos, eles são formais.
E vocês precisam ser formais. Exatamente. Vocês precisam ser sinceros, autênticos, concisos, verdadeiros e contar aquilo que você fez. Então, assim, esses são um pouco as coisas para não fazer, né? Não mentir, não falar muito, não falar pouco. Isso. Se eu começar a ler, vou me distrair. Marcela, e a discriminação? Existe discriminação na hora da contratação? Referente ao sexo, ser mulher, ser homem, a idade, ser imigrante? Ok, então assim, a primeira coisa que eu vou dizer, existe. E a segunda coisa que eu vou dizer depende muito. Vou explicar melhor. Se eu quero contratar um segurança, qual a probabilidade que eles vão querer me contratar? Talvez vocês nunca tenham me visto de pessoa, mas eu sou uma pessoa assim. Eu era magrinha, né? Mas eu sou uma pessoa muito. Eu tenho 60 e sou, tipo assim, pareço muito pequena. Eu sou porque eu sou pequena. Então, assim, ninguém vai querer me contratar para fazer segurança em lugar nenhum. Aí eu vou dizer assim: o pessoal tá querendo me discriminar só porque eu sou mulher pequena. Não, não existe. Então, assim, tem algumas profissões que a tua característica física vai influenciar. Então, geralmente, os trabalhos mais operativos, eles vão preferir dar aos mais jovens. Depende de quem é você também, né? Isso é óbvio. Mas, então, vai depender um pouco das tuas características. Então, assim, os italianos são preconceituosos? A gente não pode generalizar, mas alguns são. É um problema, não sei, dependendo da idade, a idade que eu tenho, pode ser um problema, mas tudo vai depender de como você vai se vender, de como você vai se comunicar e do teu objetivo profissional. Então, se você é uma figura sênior que quer trabalhar como um estagiário, eles não vão contratar você, mas nem que vocês queiram. Aí você vai dizer que eles são preconceituosos? Não, você está procurando o lugar errado. Então, muitas vezes tem isso também. Você tem que entender o teu background, entender a tua idade e procurar trabalho naquilo que você pode fazer, né? Não misturar as coisas. Até porque aqui a gente vê, né, muitas mulheres dirigindo caminhões, né, coisas que no Brasil a gente não vê tanto. Não vê tanto, não sei se agora. Seguranças. A gente vê mulheres em várias profissões. Eu não sei Claro. se tanto pelo sexo ser masculino ou feminino, se isso ainda influencia muito. Mas em relação à idade, porque nós já ouvimos falar em relação à idade. Não sei se isso varia de região também, por incentivo regional, não sei. Então, o que acontece? Idade. A gente sabe que por muitos anos aqui na Itália a gente teve a taxa de desocupação, que a Rafaela me avisou, a taxa de desocupação muito alta entre os jovens. Então, obviamente, eles fizeram muitos incentivos para admitir os jovens. Isso significa dizer que não tem trabalho para as figuras sêniores? Não, porque se você tem experiência no setor, porque o que acontece? Se eu quero dar uma experiência para o jovem, o jovem, principalmente na Itália, ele geralmente não tem experiência. Então, eu vou dar um trabalho de não muita responsabilidade. Então, isso significa dizer que eu não vou tirar trabalho daquelas pessoas que têm experiência, né? Então, mas eu vou incentivar a contratar jovens. Então, tudo vai depender um pouco daquilo que a pessoa vai fazer, mais do que a idade. E como a pessoa se apresenta. Eu vou dizer uma coisa que pode parecer muito discriminante, mas aqui na Itália você não somente você tem que ser competente, mas você tem que parecer competente. Então, assim, é muito importante, aqui a gente pode voltar no exemplo da entrevista de emprego, como você se veste, como você comunica, como você se comporta. Isso daí, eu acho que vai ter um peso muito maior do que você ser estrangeiro, né? Do que a tua idade, do que você ser mulher ou ser homem. É claro que, por motivos óbvios, as mulheres aqui na Itália têm o índice de desocupação, de desemprego é um pouco maior. Por quê? Porque, por exemplo, a gente pode ter uma live falando sobre isso, né? Porque as mulheres não têm um suporte como poderia ter em outros países. Ou seja, vamos dizer assim, o problema das mulheres é que aqui na Itália que parece que só elas que tiveram filhos, né? Então, as mulheres, elas
cuidam dos filhos e, obviamente, isso acaba interferindo no trabalho. Então, o pessoal está escrevendo muito, gente. Eu não Pois é, estou Pois é, conseguindo ler. tem uma pergunta grande ali que é ela uma pergunta escreveu grande que eu não bastante, consigo olhar, é da GEL. Ó, tenho 43 anos, mas estou não era programando essa. para daqui a 2 anos me mudar. Mas ela escreveu uma antes dessa que a gente não consegue A gente não voltar. consegue voltar. Então, se ela puder escrever... Aqui, ó. Agora sim. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui, estou fazendo RH. Meus filhos receberam a cidadania italiana e eu, como mãe, consigo trabalhar aí legitimamente? A área de RH é ampla. Também sou professora de inglês, tenho algumas dúvidas. Ela colocou. Ok, então você está fazendo recursos humanos, mas você não tem experiência na área, seria isso? Vamos ver. Se ela está fazendo recursos humanos, eu acho que ela não tem experiência na área. Eu acho que não. Eu também sou professor de Ok, inglês, tenho algumas dúvidas. ok. Eu precisaria entender um pouco mais do que ela fez até hoje. O que Tá. ela fez até hoje? A gente não sabe. Então, assim, se ela sempre trabalhou no setor de recursos humanos, não é um problema entrar no setor de recursos humanos aqui. Eu precisaria entender qual é o background dela, o que é que ela estudou até Ela agora, o colocou, que é que ela trabalhou, ainda não aonde. tem a cidadania e não tem experiência. Ok, mas o que é que ela fez até agora na vida? E a gente não sabe. Mas assim, ó, não Não tem sabe. cidadania, primeira coisa, você precisa estar legal no país. É como hoje uma pessoa me ligou, ela, inclusive, se ela estiver por aqui, ela falou, ó, Marcela, eu quero ir para Itália, mas não tem cidadania, não sei como, por onde começar, não sei falar italiano. Então, respira. Você não tem a base, né? Então, assim, a primeira coisa Ela tem é escola de você precisa estar italiano, legal, de tá legal. inglês. Hã? Ela fala Ela tem inglês. escola de Ela inglês, é Marcela. empresária, ela tem uma escola de idiomas. De Ok. idiomas. E trabalhou em empresa de recursos humanos. Trabalhou em empresas de recursos humanos. Então, Legal. ela já tem alguma experiência. Ok, ok, perfeito, perfeito. Então, ok, se você tem experiência na área, eu não vejo problema nenhum para você conseguir trabalhar aqui na Itália, né? Então, assim, você tem que saber contar, etc. E com relação a ter filhos, não tem problema. Tudo vai da gestão que você vai ter com os teus filhos, né? Tipo assim, não sei se você vai conseguir trabalhar, não sei se ela tá sozinha, etc. Mas eu não vejo problema nenhum, não. Então, assim, em trabalhar aqui no setor de recursos humanos. Basta achar o caminho correto, né? Exatamente, eu tive um caso de uma. Ela tá trabalhando na Deloitte. Agora, já que eu falei o nome da empresa, eu não posso dizer quem é, pela privacy. Mas ela Tá, escreveu, não, inclusive, tranquilo. testemunhos no. E ela trabalha no setor de recursos humanos aqui. Ela nem tinha um bom italiano, não. Quando ela veio no meu curso, né? E ela tá conseguindo trabalhar na mesma área que eu fazia no Brasil em uma multinacional. Tipo assim. Olha é- só. e é possível, é possível, é possível sim. É possível sim. Outra pergunta acho que deixa eu ver, estava aqui em cima sobre, eu não me lembro de quem é, mas é sobre a área social. Deixa eu ver aqui, o que a gente acha. A responsabilidade social. Como a questão de emprego na área de responsabilidade social na Itália? Eu acho que, sinceramente, eles estão um pouquinho atrás do que o Brasil, mas tem sim, tem áreas sim. Aquilo que é importante entender é que a Itália, depois do Covid-19, toda essa parte de tecnologia, responsabilidade social, eles estão incentivando. Então, são áreas que tendencialmente Promissoras. podem crescer. Então, todo o pessoal da tecnologia, por favor, venham para cá, porque a Itália antes do Covid já precisava. Agora a gente precisa muito mais, porque a Itália, como eu já falei aqui em algumas lives, é muito burocrática. Muito burocrática. Então, Deixa eu ter, faltam poucos minutos ali, três. infelizmente, Eu queria que a começou a Marcela pintar um monte falasse de... um pouquinho sobre a semana que ela está Sim, preparando. mas era isso que eu ia perguntar agora. Como a Professora gente tem pouco tempo, Marcelo, eu queria que tu falasse agora, né? Infelizmente não vai conseguir responder todo mundo, porque está vindo um monte de perguntas aqui, específica, né? específica. Então,
A gente queria falar um pouquinho, então, que tu falasse um pouquinho sobre a semana, que eu acho que é tu e o Adilson estão organizando, né? Ou tu está Sim, sim, organizando, né? E eu queria que tu falasse sobre o teu trabalho de consultoria para essas pessoas que, porventura, vão vir para a Itália e que queiram fazer a consultoria contigo. Tu falou também sobre a questão do LinkedIn, da importância. Tu faz essa consultoria para a pessoa preparar um LinkedIn sim, bacana? sim. Eu sigo a pessoa da decisão, eu tenho que ir para a Itália ou não, aquilo que eu posso fazer na Itália, a como me apresentar, como ser visível, como se preparar na entrevista de emprego, tudo. Mas a coisa mais importante é participem. Eu vou estar dando 3 aulas gratuitas. Vou estar dando 3 aulas, é gratuita. É a semana eu quero trabalhar na Itália. Então, assim que terminar a live, vai lá no meu perfil, clica no link, é a primeira opção. Semana quero trabalhar na Itália. Vai ser muito legal. É a primeira vez que eu estou fazendo, estou emocionada. Então, eu estou separando essas aulas com todos os conteúdos, né? Todas essas perguntas que as pessoas me fazem. E estou dando essa aula. E vão Ó, ser já tem gente essa inscrita semana. aqui. Eu acho que é a Valéria, eu acho que é. Isso mesmo, vocês vão amar, vai ser muito legal. E sim, tem essa opção, né, de entender um pouco mais do meu trabalho. Inclusive, vou contar um pouco a minha história e como encontrar trabalho. Na semana, quero trabalhar na Itália. E, obviamente, qualquer coisa vocês podem me escrever, perguntar se precisar de alguma assessoria. Inclusive, né, a gente conta somente o pessoal que vai ter um desconto super especial para o pessoal que é Vanessa. cliente já do Terra da Bota. Um bônus Mas exclusivo. assim, bom exclusivo, eu não posso dizer, senão o pessoal vai ficar tudo chateado. Mas vocês me escrevam, digam que aí todo mundo vai dizer que é cliente do Terra da Bota. Aí você vê desconto. Mas enfim, sim, sim, sim. Vamos. Se inscrevam. Tô feliz que o pessoal já se inscreveu, que tá querendo. E a gente me inscreva, enfim, se não conseguir qualquer dúvida de blog, etc., me inscreva. Eu tô falando rapidinho que eu tô com medo que exploda aqui o tempo. Tá. Não, mas é importante que tu cite os pontos do teu trabalho como consultora, né, para que porque Ok, fica mais fácil, né? eu tenho 2 minutos, ok. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço, assim, às vezes a pessoa não sabe se quer vir para a Itália, então eu ajudo a planejar para vir. Então, assim, a pessoa está no Brasil, a Itália é a melhor opção, e às vezes eu também posso estudar com a pessoa se tem outros países na Europa que é a melhor opção. Ok, a pessoa decidiu que quer ficar na Itália. Porque aqui eu estou falando sobre a Itália, mas eu também estudo outros mercados na Europa. Então vamos lá, eu decidi que eu ia ficar na Itália. A gente cria um plano de ação, depois eu vou estudar todo o perfil da pessoa, né? E a gente vai criar opções. Porque, por exemplo, eu posso trabalhar em recursos humanos, mas recursos humanos é uma área muito grande. O que dentro de recursos humanos? Que outras opções eu tenho? Ok? Uhum. Então eu ajudo a pessoa a entender que competências tem e escolher o que fazer aqui na Itália. Depois, toda a parte de fazer currículo, carta de apresentação, como fazer LinkedIn, como se comportar na entrevista de emprego e principalmente como encontrar emprego. Então, assim, o passo a passo, como eu encontro emprego. Então, toda essa parte de consultoria, né? Inclusive tem um curso que explica tudo isso, mas ou consultoria ou curso, eu ajudo as pessoas a encontrar trabalho, eu dou esse tipo de suporte. O último dado, 93,4% dos meus alunos encontram um trabalho na área. Então, é possível, Opa! sim, é um dado muito. Essa foi a última estatística, que foi inclusive uma multinacional que entrevistou os meus alunos. Então, essa é uma estatística muito boa. Então, é possível, mas dá trabalho. Se você não está querendo trabalho, aí eu acho que nem procurar trabalho no Brasil você vai, porque dá trabalho sempre, né? Infelizmente, É, trabalho trabalho sempre dá tem. trabalho, não adianta. Exatamente, não existe milagre. Verdade, Né? verdade. A questão do LinkedIn tu ajuda a fazer também, né? Tá dentro Tudo. do teu pacote, vamos dizer. Sim, sim, Tá. ajuda a fazer o link de fácil com a pessoa, obviamente, ali a gente pode fazer mais línguas, né, que é italiano, português, inglês, ensino, inclusive, como usar o link de uma forma muito eficaz. O Que link é joia. muito importante, muito importante, muito Bom. importante. Bom, mais uma live perfeita contigo. Muito obrigado por ter Obrigada. aceito o convite, estar aqui com a gente. O assunto é Imagina, foi um vastíssimo, prazer. sempre fica faltando É, alguma coisa, quando o o pessoal que fica nos quieto, dá brecha para fazer deixa. outra depois, né? Que pena, eu Ai, não queria ai. perder essas conversas aqui.
Ai, que Pois é, mas pena. perde, né? Perde, é. Mas a gente vai ver, de repente a gente anota depois, ou manda um para cá, ou manda um para aí, né, para Escrevam você, pra gente, e porque a são gente. perguntas que nos ajudam, inclusive, para fazer as outras, né, As lives. próximas, com Exato, certeza. Escrever exato. blogs, nos escrevam essas perguntas, porque a gente É. prepara o material Ó, o pessoal para vocês. tá dizendo aqui, Parabenizando. parabenizando, Aí dizendo a que gostaram. próxima, uma das próximas lives que nós faremos, É com a agora em Dilson, setembro, vai ser com a Dilson, que está aqui que presente. está Obrigado, Dilson. Em presente, breve vai a gente ser vai da bater um área papo. de empreendedorismo. Como É, É empreender na verdade. Itália. Olha aí, olha aí. Olha aí. É Tá verdade, estamos aqui ok. com tudo. Então tá bom. é, Marcela, muito obrigada. Agradecemos também a participação de todos que tiveram essa noite, final de tarde no Brasil, né, conosco.